já pensou em levar a horta para outros espaços da sua casa? E se eu te disser que você pode fazer isso usando a saboaria? Neste quarto episódio da websérie que promove a Semana da Mulher Cooperativista, a Cristiane Vespe estará apresentando a vocês e ensinando a como produzir sabonete e sabão de uma forma natural e artesanal, porque plantas vão além da alimentação. Então, ao contrário dos sabonetes industrializados que a gente adquire no mercado, os sabonetes naturais, o exemplo desse aqui, que foi feito à base de canela, rosas e hibisco, eles são feitos de uma forma artesanal, geralmente com produtos que a gente tem em casa, que a gente pode adquirir facilmente, e muitas vezes a base deles se dá através da utilização de plantas. Então aqui eu tenho uma sálvia desidratada que a gente pode utilizar, eu tenho a lavanda desidratada que a gente pode utilizar também, pétalas de rosas, enfim, endro, né? Sementes de erva doce. E aí fica a cargo de cada um escolher as plantas que vai utilizar no seu sabonete, tá? Essa receita que eu vou explicar para vocês, ela é feita à base de uma tintura, tá? De uma tintura de lavanda. O que são as tinturas, né? As tinturas, elas são feitas à base de álcool de cereais que a gente compra facilmente nas farmácias, é bem fácil de adquirir. E como que a gente faz essa infusão, né, essa tintura? Geralmente a gente utiliza cerca de umas 30 gramas de uma planta desidratada, da preferência de vocês, né, de uma planta medicinal. E aí a gente cobre um vidrinho de pepino mesmo, a gente lava bem, higieniza, né, passa álcool, enfim, pode até esterilizar numa água quente, seca bem, aí coloca a plantinha de interesse, né? Pode ser um terço do vidro, mais ou menos, um terço do vidro da plantinha de interesse seca. E aí vai encher com 70% desse vidro aqui, 70% do volume de vidro com álcool de cereais e o restante 30% com água mineral, tá? Não pode ser água da torneira, tem que ser água mineral porque ela vai evitar que essa planta aqui, que vai ficar por um bom tempo dentro desse vidrinho, venha a mofar ou apresentar qualquer tipo de problema. Então a gente vai fazer essa tintura e a gente vai deixar essa tintura cerca de 3 meses, tá? No mínimo 3 meses num armário fechado, escuro. A gente pode dar uma mexidinha no vidro, né? Umas 2 vezes por semana. Então aqui eu tenho, essa aqui foi confeccionada dia 19 de dezembro de 2020, é de lavanda. E essa aqui é uma tintura de sálvia, tá? Essa aqui foi confeccionada também dia 20 de dezembro de 2020. Então eu utilizei essas mesmas plantinhas que eu mostrei para vocês aqui antes, né? Desidratadas. Coloquei no vidrinho, completei com 70% do volume com álcool de cereais e cerca de 30% com água mineral. O mínimo que eu digo pra gente fazer uma tintura é no mínimo 15 dias, tá? Mas pra gente extrair de uma forma adequada os princípios ativos da planta que a gente quer utilizar e fazer uso nos sabonetes, cerca de 3 meses seria o ideal, tá? Então, vou explicar um pouquinho dos materiais que a gente vai utilizar nessa receitinha. Então, as tinturas, né, de interesse, das plantas de interesse, no caso eu vou priorizar a lavanda hoje. A lavanda, ela é uma planta que ela tem um potencial calmante muito conhecido. Então vai ser um banho que relaxante. Quando a gente vai para o banho, já é um momentinho que é só nosso, né? Então vai ser esse efeito do banho relaxante, ele vai ser potencializado então com a tintura da lavanda. E além disso, a gente pode utilizar também a planta desidratada da lavanda na finalização do sabonete, tá? Que daí eu vou explicar para vocês como é que é depois. Enfim, o que a gente vai precisar para essa receita, tá? Fiz até uma listinha aqui. O que basicamente a gente utiliza? A gente precisa de gorduras, tá? Gorduras. E o único produto químico, digamos assim, que a gente vai fazer uso nessas receitas, e não tem como fugir disso, porque para fazer essa purificação a gente precisa dessa mistura. Gorduras mais soda. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês, quando forem fazer as receitas de vocês, que vocês atentem para o uso da manga comprida, né? É difícil de acontecer acidentes, mas vamos evitar, né? Então, manga comprida,
luvas sempre que possível. E se tiver o cabelo muito comprido como o meu, dá uma prendidinha no cabelo, né? Dá uma enrolada, que fica mais seguro, né? E se tiver uma touquinha, pode até colocar a touquinha, tá? Então vamos lá a receita. Eu vou colocar a minha luva aqui. E aí eu vou passar o que a gente precisa de ingredientes. São ingredientes fáceis de se adquirirem, não são ingredientes de difícil acesso, digamos assim. Em lojas de produtos naturais, geralmente a gente encontra eles. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu estou utilizando aqui. O bom é que a gente tem um local específico da nossa residência para trabalhar com as tinturas e com os sabonetes. Mas caso vocês não tenham, pode ser também num cantinho na cozinha de casa, enfim, uma bancada, depois limpa e tá tudo certo, tá? O que eu vou utilizar aqui então? Para fazer os sabonetes, eu preciso de uma panela, tá? Uma panela com água em banho-maria. Essa panela já tem uma água aquecida aqui dentro. E de uma tigela de inox, tá? Uma tigela que de preferência tenha o fundo bem acentuado, né? Porque geralmente a gente faz receitas que vão gerar até 1 kg de sabonete. Então, para mexer a mistura ali, é melhor que seja uma tigela de inox bem funda, tá? Essa aqui eu acho que tem cerca de 30 centímetros de diâmetro. Além disso, eu estou utilizando aqui embaixo da minha panela um fogareiro, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês em detalhe. Mas é um fogareiro normal, 220, pequenininho, de uma boca só, que a gente adquire muito em lojas de acampamento ou em lojas de saboaria mesmo, lojas e sites online. Então é bem baratinho o fogareiro, acho que esse eu paguei em torno de R$60. O que mais que eu vou precisar? Uma balancinha comum, dessas que a gente acha também nas casas de 1001 utilidades, enfim. Essa aqui eu acredito que eu paguei em torno de R$45. Essa balancinha aqui vai servir pra gente pesar os ingredientes que eu vou passar pra vocês, tá? Além disso, o que eu vou precisar? De uma forma para fazer os sabonetes. Essas formas podem podem variar conforme o gosto de vocês. Eu geralmente utilizo essa forma aqui de madeira, tá? Já vou passar as medidas para vocês. Ela tem 24 por 11, tá? Essa tem 24 por 11, é a que eu mais utilizo, mas a gente pode fazer uso de outras forminhas também. A gente pode fazer uso de forminhas de silicone para já fazer o sabonetinho na barrinha individualizada. Nessas aqui a gente vai ter que cortar o sabonete, né? E aí fica um sabonete mais artesanal mesmo, ao exemplo desse que eu mostrei para vocês aqui. Esse aqui foi uma receita pequena, em torno de 500 gramas de massa, que me gerou um sabonetinho pequeno desses, tá? Além disso, que outro tipo de forma eu posso utilizar? Essas formas de bolo, né? De silicone, ou pode ser até de inox, forma de pão. E aí tem também formas um pouquinho maiores, de madeira também, mas com a dimensão um pouquinho maior. Essa aqui, se não me engano, é de 12 por 30, tá? Isso aqui a gente encontra em lojas de produtos naturais também, ou vocês podem mandar fazer. Mas é bem fácil de achar pela internet hoje em dia. Forminhas mostradas, a balança também, a panela, a tigela de inox, né? Bem fácil. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar da soda, tá? Qualquer marca de soda, mas atentem para que a porcentagem seja no mínimo 98%. Essa aqui que eu estou utilizando é de 99%. E gorduras. Geralmente é bom a gente misturar gorduras sólidas e gorduras líquidas. O que eu vou utilizar como gorduras sólidas? Eu vou utilizar o óleo de coco, que o óleo de coco nas temperaturas inferiores ele fica bem solidificado. Então eu vou utilizar o óleo de coco. Eu posso fazer uso da manteiga de karité, da manteiga de palma, só que aqui no Rio Grande do Sul é mais difícil da gente encontrar, né? Então, como sugestão, a gente está fazendo um sabonete natural, não necessariamente vegano, né? Se fosse vegano ele só teria ingredientes vegetais. Mas para fazer um sabonete natural eu posso fazer uso da banha de porco também. Então, entre as gorduras sólidas eu posso fazer uso da banha ou de qualquer outra gordura sólida e do óleo de coco. Gorduras líquidas, o que geralmente eu recomendo e que eu acho que são as mais fáceis da gente encontrar e também as mais baratas. Óleo de soja, tá? Posso substituir por óleo de arroz ou por óleo de girassol, fica a critério de vocês, mas o óleo de soja é mais barato. E
o óleo de oliva. Também podemos utilizar. Eu sempre faço a mistura de todos esses ingredientes. Tem algumas pessoas que utilizam apenas uma gordura, apenas a banha, apenas o óleo de soja, apenas o óleo de oliva. Eu acho que fica mais barata a receita quando a gente faz a mistura dos diferentes óleos. E além disso, o sabonete fica com uma característica mais acentuada de diversos ingredientes. Então eu acho mais interessante, tá? O que mais que nós vamos utilizar aqui? As tinturas. Ah, e a cera de abelha. A cera de abelha é opcional, tá? Essa aqui eu adquiri num site de saboaria natural também, mas pode ser em casa, de produtos para apicultura. Deixa eu tentar abrir para vocês aqui com a luva, agora fica complicado. Mas eu tenho aqui um potinho, vou mostrar para vocês. Essa cera aqui, ela vem em escamas, tá? E aí, se vocês comprarem a barrinha de cera, vocês vão ter que dar uma raladinha para ela derreter mais fácil, tá? Então é cera de abelha comum. Qual que é a vantagem da cera de abelha? Ela não é obrigatória na receita, mas ela vai dar uma consistência mais rígida ao sabonete. Então, se por um acaso vocês resolverem fazer venda do sabonete, o sabonete com o ingrediente da cera, ele vai dar uma dureza maior. E o cliente geralmente ele não quer comprar um sabonete mole, né? Ele quer um sabonete mais durinho, que dure bastante. Enfim, então a cera tem essa vantagem. Além disso, potinhos de vidro, tá? Para pesar os ingredientes na balancinha. O bom é que antes de iniciar a receita a gente já deixa tudo pesadinho, todos os ingredientes que eu vou passar para vocês, todas as quantias. E eu uso muito um vidrinho de pepino, que esse é exclusivo só para colocar a soda, tá? Dá até para vocês escreverem com uma canetinha aqui depois soda, né? Essas canetinhas permanentes, e aí utilizar só para isso. Então aqui eu vou pesar a soda com a água morna, tá? Então o primeiro passo, quando eu vou iniciar a minha receita de sabonete natural, eu vou ligar o meu fogareiro, ligar o meu banho-maria, e enquanto isso eu vou pesar a minha soda, tá? A minha soda vai ser o primeiro ingrediente que eu vou pesar. E aí eu vou deixar a água reagindo e vou pesar os demais ingredientes. Eu já volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer a mistura, tá bom? Então, pessoal, eu usei a máscara para pesar a soda. E agora eu vou fazer a misturinha da soda com a água morna, utilizando a máscara, tá? Lembrando que para mexer na soda sempre com uma colher de pau, a gente não utiliza metais, né, para mexer a soda. E aí eu vou passar as quantidades para vocês agora, tá? Não, vou misturar aqui e eu já passo para vocês, vai ficar mais fácil. Eu vou mexer, eu sempre adiciono a água no vidro da soda, tá? E aí eu vou dar uma mexidinha com a colher de pau e vou deixar essa soda reagir aqui. Enquanto isso eu vou colocar os outros ingredientes dentro da nossa bacia de inox. Vou tirar a máscara agora. Então vamos aos ingredientes. Eu esqueci de falar antes, mas quem tiver... Facilita muito o processo depois para saponificação, a utilização de um mixer, tá? O sabão pode ser batido na mão, mas é mais fácil com o mixer. Então vamos lá. Vou passar primeiro os ingredientes sólidos, tá? Que são os primeiros que a gente vai adicionar na nossa bacia inox. Primeiro, a nossa cera, primeiro a nossa banha de porco, tá? Então aqui qual a quantidade que eu tenho? 640 gramas de banha de porco, tá? Adiciono a banha. No meu banho-maria que já tá quente, né? E aí depois eu vou mostrar pra vocês aqui como ela começa a derreter bem rapidinho.
Na sequência eu vou colocar o óleo de coco, que também está solidificado. Aqui eu tenho 150 gramas de óleo de coco. Vou colocar já junto com a banha aqui, que são os que vão demorar mais para derreter. Vou dar uma mexidinha aqui. E aí eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a banha e o óleo de coco derretendo. Aqui, ó. Então, o óleo de coco e a banha derretendo, tá? E esse é o meu fogareiro, bem simples. Eu já vou passar a quantidade de ingredientes restantes para vocês, tá? Então, na sequência, nós vamos utilizar 160 gramas de óleo de soja, tá? Óleo de soja tá aqui, 160 gramas de óleo de soja e 105 gramas de óleo de oliva e 130 gramas da minha cera de abelha, como é que se diz? Fracionadinha já, para facilitar a diluição. Essa cera de abelha eu posso derreter numa canequinha de porcelana separado, não preciso derreter aqui junto com a banha e com óleo de coco, tá? Eu posso colocar no fogo e já ter essa cera derretida. Vocês vão ver que essa banha e esse óleo de coco vão derreter bem rapidinho, tá? Em 2 ou 3 minutos eles vão estar derretidos e a gente vai poder adicionar os outros óleos. Adicionados os óleos, a nossa soda já reagiu e vocês vão ver que ela vai ficar bem transparentezinha, tá? No início ela fica branca, tem que ter muito cuidado, né? Porque o vidro tá quente. E a gente vai adicionar aqui com cuidado nessa mistura de óleos aqui que já estão todos líquidos. E aí vai começar a nossa saponificação, tá? A gente vai colocando a soda, despejando a soda aos pouquinhos. E vai mexendo. Vocês vão ver que o aspecto parece já o de um sabão glicerinado, aqueles sabões amarelos que a gente compra. O aspecto dele líquido agora tá esse, tá? Então a gente vai colocando devagarinho a soda e vai mexendo essa mistura. E aí depois que a gente fizer essa mistura aqui, a gente vai adicionar a cera de abelha derretida, que é para dar uma solidificação melhor. Já adicionei aqui, sempre lembrar de usar uma luva, né, ou um pano de prato, né, porque o vidro vai estar quente, então para evitar queimaduras. Seguir utilizando a manga comprida. E eu vou mexer bem aqui, eu vou olhar ali no fogo a minha cera e eu já volto aqui para conversar com vocês. A minha cera de abelha já derreteu, tá, gente? E eu vou adicionar aqui essa mistura. Eu vou adicionar, ela tá líquida. Eu vou adicionar e vou misturar. E aí, na sequência, eu vou fazer o uso do mixer para dar realmente a saponificação. Que a gente precisa achar um traço, tá? A gente precisa endurecer essa massa e essa massa tem que formar um traço, que nem quando a gente tá fazendo massa de bolo. Então a utilização do mixer, ela auxilia bastante porque ela vai solidificar melhor essa mistura.
fazer uso de alguns minutos do mixer, tá? E eu já mostro pra vocês como é que vai ficar a massa. Aqui eu vou mostrar pra vocês o ponto de traço da massa, tá? Quando a massa atingir esse ponto aqui, que a gente passa a colher e faz um traço, a gente vai deixar ela no banho-maria cerca de uns 15 minutinhos ainda. E aí, enquanto isso, eu vou pesar os meus aditivos. O que que são os meus aditivos? São a minha tintura vegetal, que eu já comentei para vocês, né? Da planta que a gente vai utilizar. E eu posso fazer uso de óleo essencial também, se eu quiser deixar um cheirinho mais marcante, tá? Tem gente que utiliza até corante alimentício ou corante cosmético. Eu geralmente faço bem natural mesmo, não faço uso de corante. Então agora eu vou deixar essa massa aqui cerca de 15 minutinhos. E aí vocês vão ver como é que ela vai ficar depois de 15 minutos, tá? Então depois de 15 minutos, pessoal, a massa vai ficar assim, tá? Então a gente vai mexer bem. E aí a gente já vai poder fazer o uso da tintura. A tintura, a gente vai utilizar cerca de 3% da massa, tá? A massa tem em torno de 1 kg. Então eu fiz uma regrinha de 3 para saber quanto de tintura eu ia colocar. Eu já pesei na balancinha. Eu vou adicionar aqui a minha tintura pesadinha. Tem até umas folhinhas de lavanda. E aí vocês vão ver que aqui ela já vai começar a dar uma endurecida na massa. Vou adicionando aos pouquinhos. Então aqui eu coloquei na minha forma. E aí eu vou fechar e eu vou deixar no mínimo 24 horas, tá? Para endurecer e para fazer o corte. E é isso, simples assim. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou o sabonete depois que eu desenformei 24 horas depois, tá? Vocês viram que a massa ainda foi meio mole, né? Bem úmida para dentro da forma. Eu forrei a forminha com papel manteiga para facilitar a absorção dessa umidade. Mas se vocês quiserem um sabonete mais rígido, vocês podem deixar cozinhando um pouquinho mais aquela massa, tá? E aí vocês só vão ter que forçar um pouquinho mais a massa na hora do informe e tentar dar uma batidinha assim para que aquela massa se condicione no formato que vocês querem, tá? Eu deixei um pouco menos para poder facilitar aqui o meu corte 24 horas depois. Eu já cortei as barrinhas, tá? Então depois de 24 horas a gente vai puxar aquele papel manteiga, vai puxar essa barrinha inteira. E eu vou mostrar como é que ficou a barrinha do sabonete da menor. Eu utilizei duas forminhas, né? Como é que ficou a barrinha do sabonete 24 horas depois, tá? Cortei a mão mesmo aqui, porque eu já tô com o olho calibrado. Então eu fiz um sabonete bem simples, né? Mas ele ficou bem condicionante. E uma dica que eu dou pra vocês, eu utilizo uma faca normal de churrasco pra cortar, mas eu passo um pouquinho de álcool na lâmina quando eu vou fazer os cortes entre as barras para facilitar que não tenha nenhuma imperfeição aqui no corte, tá? E aí fica bem lisinho. Então esse é o nosso sabonete bem simples. Eu posso fazer também a decoração em cima, quando a massa ainda estiver mole, logo que eu coloquei na forminha, eu posso fazer a decoração com pétalas de rosas, com pedacinhos de folhas secas, poderia ter colocado lavanda aqui em cima, mas eu tentei deixar ele o mais simples possível para vocês verem como que o sabonete fica, tá? Eu vou mostrar para vocês outros sabonetes que eu fiz. Esse aqui é uma barrinha bem pequenininha também, mas eu coloquei canela e pétalas de rosa em cima. Eu posso fazer tinturas de pétalas de rosas. E eu vou mostrar um sabonete que eu fiz ontem à base de frutas. Eu posso utilizar frutas secas também. Esse é a base de morango, tá? Eu já cortei aqui as barrinhas, depois é só puxar pra cima. Mas eu recomendo que vocês façam o corte depois de ter tirado a massa inteira seca de dentro da forminha, que facilita. E aí o sabonete ficou assim, ó. Esse eu decorei com argila rosa em cima. E ficou bem bonitinho. Esse aqui eu utilizei o
o conteúdo inteiro da forma grande, então vai ficar uma barra bem bonita, bem grande. O que eu posso utilizar também para decorar, que eu utilizo muito e que eu posso utilizar até como tintura, casquinhas de laranja secas, tá? Eu posso utilizar a casquinha da laranja seca para decorar o meu sabonete, ele vai ficar bem bonito. Posso utilizar inclusive a tintura da laranja, tá? Vai ficar um sabonete bem bonito, bem diferente. Vou mostrar 2 sabonetes que eu fiz também com tintura de morango, utilizando as forminhas de cupcake, tá? Aí ele fica um sabonete um pouquinho mais delicado, menos rústico, tá? Acho que vocês conseguem enxergar. Então é isso, pessoal. A gente pode utilizar pétalas de rosa na decoração final. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com as cooperadas da Coasa. A saboaria natural é uma arte, a gente está sempre inventando novas receitas, a utilização de novas plantas. Eu acredito que é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a trabalhar com a saboaria natural, a gente não quer mais fazer uso de produtos químicos, né, da saboaria convencional. E uma dica que eu dou é que vocês deixem o sabonete secando em torno de 5 dias para fazer o uso, né? Já que a gente utilizou a soda, né? E se vocês forem fazer a venda do sabonete, que vocês deixem ele secando e maturando por cerca de 2 semanas, tá? Quanto mais tempo o sabonete ficar secando, maior vai ser a durabilidade dele. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, que é o da Aldeia Fitoalquimias e Terapias, onde eu compartilho bastante receitas de saboaria natural, da utilização de plantas medicinais e do uso das plantas além da alimentação, tá? Um abração para vocês e até a próxima!